Oiê, ciências viajantes abençoadas, tudo bom com vocês? Bom, já que a gente está falando, né, nesse mês do Setembro Amarelo, da conscientização do suicídio, que você não está só, que você não precisa passar por essa trajetória toda só, nada mais justo do que eu falar para você que existem sim várias pessoas ao seu redor que podem te ajudar. Porque às vezes tudo que a gente precisa é só de alguém que nos escute, não é verdade? É só de alguém que fale com a gente, é só de alguém que nos dê um colo, nos dê uma palavra, pode ser por telefone, pode ser por WhatsApp, pode ser alguém que realmente nos abrace, mas antes disso, você precisa se acolher, você precisa se abraçar, você precisa se amparar. Falando na qualidade da pessoa de quem já sofreu inúmeras dores e achava que era o nível mais surreal de dor, era o nível mais surreal de sofrimento, né? Não só dor física, mas dor emocional, porque essa é difícil de curar. Eu conheci o Ho'oponopono, e o Ho'oponopono curou as minhas memórias de dores e de traumas. Eu já compartilhei com vocês várias histórias da minha vida, da minha jornada, de que eu já sofri muitas coisas na minha infância, sabe? Eu já morei na rua, eu já passei fome, já passei muita necessidade. A primeira vez que eu fui posta para fora de casa, a primeira e única, né? Que eu fui posta para fora de casa, eu já era de maior, eu já estava com 26 para 27 anos, que foi quando eu fiz a minha primeira tatuagem, rebelde, grita de liberdade. E aí eu fiquei uma semana dormindo no colchão no chão, num quartinho que um casal me emprestou, me alugou, né, para que eu não morasse na rua. E ali eu me senti tão nada, tão ninguém, sabe? Eu sei, eu tenho uma família grande, né? A família que eu nasci é uma família grande e eu tinha uma dependência emocional deles muito grande. E nessa semana que eu fiquei sofrendo, né, lá, há não sei quantos anos atrás, eu tô com 43 hoje, eu tinha 26 anos nessa época, não lembro que ano que é, porque eu não sou boa de datas, também não exagero. Quando eu me vi naquele chão, sofrendo de frio, porque era o colchão no chão, gente, é muito frio, sozinha, sem ninguém, eu falei, Deus, por quê? Por que eu preciso passar por tudo isso agora? Eu já sou adulto, eu já tenho estudo, eu já trabalho. Por que eu fui posta para fora? Por que é tão injusto a vida comigo às vezes? O que eu fiz para merecer passar por algo tão negativo, tão pesado e tão doloroso? Eu não pensei em desistir, mas uma força dentro de mim falava, continua, só não desiste. Eu chorava, eu falava, tá bom, Deus, eu não vou desistir, eu vou conseguir. E aí eu levantei no dia seguinte, fui trabalhar, e aí eu lembro que o meu gerente ainda falou, e aí, como que é dormir sozinha? Eu falei, horrível, porque eu dormi no colchão no chão, eu passei muito frio, porque o meu edredom não me venceu, porque eu saí de casa só com as minhas roupas e mais nada, porque era o que eu tinha, não tinha cama, não tinha nada. E aí esse casal me doou o colchão com um edredomzinho e esse meu gerente me deu um cobertor bem peludinho assim, sabe? E aí no dia seguinte a gente pegou uns papelões e colocou aquele colchão inflável para colocar o outro colchão em cima até eu comprar uma cama, porque foi tudo muito rápido, tudo muito inesperado. Só que eu quis falar disso para vocês, não é para dizer que a minha mãe foi má comigo, nossa, não, gente, não é sobre ela, é sobre mim. É sobre como mais essa dor, mais esse sofrimento, mais esse abandono, mais essa expulsão, enfim, que eu vivenciei na minha vida, ela me ensinou que eu não estava sozinha. Eu podia não ter ninguém da minha família no momento presente. Eu podia não ter ninguém dos meus amigos. Na época eu namorava, e meu namorado na época não queria dividir uma casa comigo, que ele falava que a gente era muito novo, já estava 3 anos namorando com ele. Mas se a gente não tinha que morar junto... E aí que você se sente mais nada ainda, né? Que você fala, cara, não é possível isso. Mas uma voz dentro de mim falava, não desista, continua. E eu falava, tá bom, Deus, eu não sei qual é o teu propósito, eu não sei onde isso vai dar, eu não sei o que vai acontecer na minha vida, mas eu não vou desistir. E aí eu rezava muito, nessa época eu não era tão aberta para a espiritualidade quanto eu sou hoje, então eu rezava muito, mas era muito Pai Nosso, falava muito com Deus, para que Ele me auxiliasse. E ali, em meio a tanto choro, a tanto frio e a tanto abandono, aos poucos eu me sentia acolhida e eu dormia. Então o choro passou. Uma semana depois o choro passou. E aí eu já estava com uma nova perspectiva,
A cama que eu já estava dormindo já era muito melhor, eu já não sentia frio, aí eu já consegui um ventilador, que depois eu consegui uma televisão, que depois eu consegui uma cômoda, e aí você vai crescendo, aí até uma moto eu tinha. Você fala, cara, olha, eu não tinha nada, eu não era ninguém. Eu saí de casa, porque a moto eu tinha, né? Eu saí de casa com a minha moto, com as minhas roupas. Eu não era ninguém. Agora eu tenho pelo menos um cantinho onde eu posso ser feliz. E aí eu comecei a ter felicidade aonde eu estava sendo quem eu era, porque mesmo não tendo minha família que me criou, que eu cresci ao meu lado, não falando com ninguém, mesmo não tendo os meus amigos, porque eu não tinha amigos, né, amigo de balada, né, eu não tinha, o meu ex, a gente até terminou nessa época, porque eu falei, cara, minha mãe tá me pondo pra fora, eu preciso de um lugar pra ficar. Você vai conseguir um lugar, eu não posso ficar aqui, não, aqui não, ok, tudo bem, então a gente terminou, porque eu entendi o tempo dele, não era o mesmo que o meu, eu não queria casar, só que eu tava desesperada porque eu precisava sair, então eu terminei, então eu tava sem namorar. Eu não contava para as pessoas o que eu estava vivenciando, porque eram os meus amigos de balada, eu não tinha uma amizade muito íntima, assim, que eu podia partilhar, só o pessoal do meu trabalho que sabia o que eu estava passando. Mas mesmo com tudo isso eu não estava sozinha, porque Deus estava comigo. A minha essência, a centelha divina em mim, que é a mesma essência, a centelha divina, Deus em você, também não te abandonou. Então eu não sei pelo que você está passando na sua vida nesse momento, eu não sei qual é a trajetória da tua vida, tá trabalhando ou não tá trabalhando, tá cheio de conta, enfim, eu não sei, mas saiba que você não está só. Vou deixar aqui o WhatsApp do Essências Viajante e também vou deixar o telefone onde você pode ligar, né, para que você possa conversar com alguém se você sentir vontade de tirar a sua vida. Não desista, não desista. Só você sabe a dor que é ser você, só você sabe a dor e o peso que você carrega, mas eu te insisto, pratica o Ho'oponopono, pratica, o Ho'oponopono vai te ajudar, porque quando você pratica, só de você falar as palavrinhas mágicas do Ho'oponopono, só de você falar a divindade, Deus em você, sabe o que precisa limpar, o que precisa purificar, o que precisa transmutar para que você viva a vida que você veio aqui para viver. Então, não desista de você. Não desista. Você é uma pessoa muito bela. Você é uma pessoa muito maravilhosa. Você é uma pessoa muito forte. E não é agora que é a hora de desistir. Você escolheu tudo que você está vivendo, por mais que te doa ouvir isso. Você plantou e lá no plano espiritual, lá no céu, antes de vir viver essa tua vida agora, você pediu. Então tu vê, então tem a força. E ela está dentro de ti. Mas eu não estou enxergando, Gi. Pratica o Ho'oponopono. Pratica. Quanto mais você praticar o Ho'oponopono, pode ser as 4 frases, ou pode ser somente como eu deixo aqui, eu te amo, sou grata, eu te amo, sou grata, eu te amo, sou grata, eu te amo, sou grata. Quanto mais você praticar, mais você vai purificar todas as memórias de dor e vai descobrir a força e o potencial que você tem dentro de você para que você desperte para a verdadeira essência que você é. Tá bom? Lembre-se disso. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Então seja como o sol. Levante-se, brilhe, ilumine o seu mundo, porque você veio aqui para ser feliz. Tá bom? Beijos, tchau, tchau. Gratidão à essência que habita em mim. Saúda e honra a essência que habita em você. Lembre-se, se você quer fazer do mundo um lugar melhor, olhe para si mesmo e mude. Vejo vocês a semana que vem.